Pessoal, preste atenção nesse simples lavatório, ok? Eu vou usar este lavatório para explicar a lógica de criação de riqueza e construção do patrimônio, ok? Vou fazer aqui uma pequena analogia com este lavatório para explicar que este lavatório tem a mesma lógica de funcionamento que a criação de riqueza e construção de patrimônio, ok? Então, olhando para este simples lavatório, isto aqui, a torneira, no caso onde cai a água, por exemplo, é a minha fonte de rendimento. Pode ser salário ou renda passiva que eu tenho investido em algum ativo, ok? E aqui, a parte do reservatório, no caso, é a minha conta bancária, ok? Onde caem os meus rendimentos, ou seja, é o meu bolso na prática, né? Então, aqui, onde cai a água, aqui, como vocês podem ver, aqui, vamos considerar isto a minha zona de gastos, onde eu gasto os meus rendimentos que caem na minha conta bancária, ok? Agora vocês reparem no que acontece se eu decido abrir a minha fonte de rendimento. Vamos lá? Então, eu vou fechar aqui a fonte de gastos primeiro e abrir a minha fonte de rendimento, ok? Por exemplo, a água vai começar a cair. Vocês reparem que, à medida que a minha fonte de rendimento, os meus rendimentos vão caindo na minha conta bancária, ok? A minha conta bancária, que nós consideramos no caso o reservatório, vai ficando cada vez mais cheia. E ela vai enchendo até que chega a um certo nível que é satisfatório para nós. Reparem, vamos deixar ela encher naturalmente e vocês vão ver como é que isto vai ficar, ok? Aliás, muitos de vocês conhecem, né? Mas, vê lá. A zona de rendimento vai continuar a encher, vamos ser pacientes, é mesmo assim, e eu pus a água exatamente neste ritmo para vocês perceberem que os rendimentos não caem do céu, ou seja, não acontecem magias, né? Não temos magia, não se ganha dinheiro fácil. Os rendimentos na nossa conta bancária vão cair mesmo assim, de forma lenta, com trabalho honesto, com investimentos em ativos seguros e vão caindo devagarzinho, a um certo ritmo. Por exemplo, eu podia aumentar aqui o ritmo de chegada d'água, mas muitas das vezes não é assim que acontece na vida. A nossa conta bancária ela vai enchendo tintim por tintim, como se diz, grão a grão, a galinha enche o papo, ok? Então vamos ser um pouco pacientes e ver o que acontece aqui com o nosso reservatório que nós consideramos, no caso, a nossa conta bancária. Está a encher, sejam pacientes. Está a encher, sejam pacientes. Agora, eu penso que ele aqui já está num bom nível para nós explicarmos aqui que é o objetivo deste vídeo. Agora reparem no seguinte. Se eu decidir manter o mesmo nível de rendimento, se a água continuar a cair no mesmo ritmo, ou seja, se os rendimentos da minha conta continuarem a cair no mesmo ritmo ou na mesma proporção, o que acontece quando eu decido abrir a minha zona de gastos? Reparem, deixando por aqui, abrir, tá? Vocês reparem que, à medida que eu abro a minha zona de gastos, eu começo a gastar os meus rendimentos, o saldo na minha conta bancária, no caso reservatório, vai diminuindo, ok? Paulatinamente, mas ele vai diminuindo, ou seja, o que eu tenho de rendimento vai sendo consumido lá embaixo com o nível de gastos que eu tenho. E à medida, reparem, à medida que eu decido aumentar o nível de gastos, ou seja, vou abrir mais aqui o buraco, vocês reparem que à medida que eu abro o nível de gastos, eu aumento o nível de gastos, eu posso continuar a ter o mesmo rendimento, mas a minha conta bancária fica completamente vazia, ok? Então, é assim que funciona a lógica de criação de riqueza e construção de patrimônio. Ou seja, não importa tanto quanto você ganha, o que importa é a maneira como você gera o dinheiro. Ou seja, o que eu ganho versus o que eu decido fazer com o que eu ganho. Ou seja, alocando parte em consumo, parte em poupança e parte em investimento. Agora vocês reparem no seguinte, se eu continuar a ter o mesmo nível de rendimento e decidir não fechar no todo, porque eu também não posso ficar sem fazer gastos, porque tenho que sobreviver, mas deixar fechar um pouco, fechar apenas um pouco, ou seja, deixar a zona de gastos semi-aberta, ou seja, em termos analógicos, o que eu estou aqui a vos dizer é fazer o mínimo de gastos possíveis, ok? Só aquilo que é essencial. Vocês reparem que lá no fundo a água continua
a cair, ou seja, eu continuo a fazer gastos, mas numa proporção menor. Ok, o que está a acontecer aqui é que com o mesmo nível de rendimento, com o mesmo nível de salário, de renda passiva, de algum investimento que eu tenho, eu vou gastando cada vez menor e a minha conta bancária vai ficando cada vez mais cheia, o meu bolso vai ficando cada vez mais cheia. Porque este é o cenário ideal. Vocês reparem que eu não posso estar no primeiro cenário, ganhar e não gastar nada e encher a conta bancária, porque tenho que sobreviver, tenho que me manter ativo, tenho que trabalhar, mas também não posso estar a gastar na mesma proporção que aquilo que são os meus rendimentos. Então, o que é que eu tenho que fazer é manter um certo equilíbrio, ok? Então, continuo a ter o mesmo nível de rendimento, mas vou gastando cada vez menos. Como vocês podem ver lá no fundo, e a minha conta bancária vai enchendo paulatinamente. Vai enchendo paulatinamente. Vocês veem que aqui, em relação ao processo, é difícil a conta bancária encher, mas ela vai encher, ok? Numa proporção também menor, até eu atingir o meu objetivo, ok? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça, subscreva aqui o nosso canal e partilhe esse vídeo com quem também precisa, ok? Estamos juntos, meu nome é Emiliano Malengue e até já.